Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo da Root Corp. Hoje nós vamos falar do Root Corp Analytics do segundo trimestre de 2021 e principalmente do mercado de escritórios do Rio de Janeiro. Já adianto para vocês que a taxa de vacância subiu na cidade do Rio nesse último trimestre. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Root Corp. Hoje nós vamos falar sobre o mercado do Rio de Janeiro, o mercado de escritórios do Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Alves, sou um dos sócios aqui da Root Corp. O objetivo hoje é a gente trazer aqui para vocês dados e informações sobre o mercado corporate do Rio de Janeiro, escritórios corporate da cidade do Rio de Janeiro, e aprofundar um pouco sobre essa análise e também enfatizar alguns números da região da Barra da Tijuca, uma região específica da cidade do Rio de Janeiro. Para você que ainda não fez isso, você pode agora, nesse momento, quando você puder, baixar o informativo trimestral da nossa empresa, que é o Root Corp Analytics, no link que está na descrição desse vídeo, ou você pode entrar também lá no nosso site, na seção Analytics, e baixar o Analytics desse trimestre e também dos outros trimestres. A cidade do Rio de Janeiro possui 9 milhões e 46 mil metros quadrados de escritório que estão distribuídos em 1.371 edifícios. Se nós analisarmos todo esse universo, nós estamos falando de uma taxa de vacância de 20,74%, ou seja, cerca de 1,876 milhões, ou 1.876.000 metros quadrados que estão vagos. Se nós dividirmos essa quantidade de espaços vagos em número de edifícios, nós teríamos o equivalente a 284 edifícios totalmente vagos, o que obviamente é um número muito alto. Hoje nós vamos falar de uma forma mais detalhada do universo de edifícios corporativos. Se nós pegarmos esses 9 milhões e 46 mil metros, que é o estoque total, vocês vão perceber que cerca de 61% desse estoque total, ou seja, o equivalente a 5 milhões 481 mil metros, são de espaços corporativos. Eu quero chamar a atenção para vocês que nós vamos colocar o gráfico de rosca aqui do lado na sequência, em que vocês vão poder ver não somente o que é corporate e office, mas também como nós dividimos o universo corporativo. Como vocês podem ver, então, aqui no gráfico ao lado, nós temos cerca de 19,57% do universo todo em edifícios corporate A e A+. Nós temos mais 41,02% do grupo de edifícios que nós chamamos de corporate outros, que é o B e o C junto, e que totaliza 61% do universo em edifícios corporativos. E os demais 39% são compostos de edifícios office. Vamos falar um pouquinho da taxa de vacância. A taxa de vacância hoje, nesse universo corporativo, é de 25,49%, registrada agora no primeiro trimestre de 2021. Quando nós comparamos com o primeiro trimestre de 2020, ou seja, um ano atrás, antes da pandemia, a taxa de vacância de todo o universo corporativo era de 22,39%. Ou seja, nós tivemos um aumento de 3,1 pontos percentuais na taxa de vacância durante o período da pandemia. O Root Corp Analytics, ele tem uma seção também, lá na parte do Rio de Janeiro, vocês vão ver uma seção chamada painel de tendências. Esse painel de tendências mostra os principais indicadores da cidade num determinado período. No caso aqui nós estamos falando do segundo trimestre de 2021 e os dados são do primeiro trimestre de 2021. Como vocês podem observar na tela que nós estamos colocando aqui, nós, para fazermos esse painel de tendências, nós juntamos o universo A+, que já é o AAA e o AA junto, mais o universo A, ou seja, todo A mais A+, nós temos uma taxa de vacância acima de 40% no primeiro trimestre de 2021. Ela era, no quarto tri de 2020, de 39,72% e pulou agora
para 40,46%. Aumento nessa taxa de vacância e, como tem acontecido em São Paulo também, a gente percebe que a ocupação diminuiu. A ocupação desse universo A+/A, que era de 1.067.000 metros quadrados, caiu para 1.054.000 metros, como vocês podem observar. A mesma coisa aconteceu no universo Outros, que é o B e o C juntos. A taxa de vacância subiu de 16,45% para, agora no primeiro TRI, 18,34%. E a ocupação, que era no quarto TRI de 2020 de 3.098.000, caiu agora para 3.030.000. E como vocês podem observar, tem outros indicadores, como por exemplo, novo estoque, atividade construtiva, que vocês podem conferir nesse material que nós estamos disponibilizando para vocês. Além do painel de tendências, nós temos ainda os indicadores por região. É um painel onde nós trazemos dados relevantes do mercado de escritórios, segregados ou separados por região. Quero destacar aqui para vocês a região centro. A região centro, por exemplo, ela tem 42,58% de taxa de vacância no universo A+ e A. Já no universo Outros, B e C, a taxa de vacância não é tão alta. A taxa de vacância é de apenas 17,61%. Essa explicação se dá, é fácil de entender essa diferença. A diferença se dá porque o universo B e C ele é muito maior do que o universo A e A+. O Rio de Janeiro é uma cidade mais antiga, já foi capital do Brasil, todo mundo sabe, então é um universo, é um estoque de edifícios um pouco mais velho. Quero também chamar a atenção de vocês para a região portuária. Lá a taxa de vacância já foi muito maior, hoje ainda é uma taxa de vacância alta, de 26,77%, mas é uma taxa de vacância relativamente baixa para o contexto do A+ e do A do Rio de Janeiro como um todo. Lembrando que todo o Rio de Janeiro, A+ e A, é 40% na taxa de vacância, só a região portuária é 26,77%. E vocês podem conferir todas as demais regiões nesse painel Indicadores por Região. E nesse segundo trimestre de 2021, o nosso destaque vai para a Barra da Tijuca. Bom, vamos lá. O estoque total de escritórios na Barra da Tijuca é composto por 265 edifícios, que totaliza 1,23 milhões de metros quadrados de escritório. Quando a gente pega todo esse universo e faz essa divisão que nós estamos acostumados em office, corporate e o corporate dividindo por classe, nós temos o seguinte: 64% do estoque total é de edifícios office, pequenas salas comerciais. Os outros 36% são de edifícios corporate, sendo 12% A+, 15% A e 9% outros. Todos esses percentuais é sobre o universo total. A Barra da Tijuca é formada hoje predominantemente por edifícios office, como vocês puderam ver no gráfico que nós colocamos ao lado. E falando do mercado corporativo, nós temos 42 edifícios corporativos na Barra da Tijuca, sendo que a maioria deles são edifícios A ou A+, ou seja, esse mercado corporativo é recente lá na Barra da Tijuca, tem menos de 20 anos, tem prédios de 10, 12, 15 anos, e normalmente o A+, isso que nós chamamos de corporate A+, são prédios com menos de 20 anos. Esse aquecimento se deu principalmente por conta da Copa do Mundo e principalmente das Olimpíadas em 2016, que todo esse movimento pré-Olimpíada motivou a expansão imobiliária na cidade do Rio de Janeiro, principalmente na Barra da Tijuca. Falando um pouco de taxa de vacância da Barra. Antes da pandemia, a taxa de vacância do corporate girava em torno de 35%, é uma taxa de vacância muito alta. Veio a pandemia, um ano depois, a taxa de vacância está em 37,5%, subiu aí mais ou menos 2,5 pontos percentuais durante a pandemia. Parece até que subiu pouco, mas o fato é que a taxa já era muito alta, 35% de taxa de vacância é uma taxa de vacância muito alta, então a pandemia, quando chegou, ela já pegou um Rio de Janeiro em crise e uma Barra da Tijuca também em crise, principalmente quando nós olhamos para os dados, os indicadores do mercado corporativo. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui da Realty Corp. Eu quero agradecer a tua audiência, o teu interesse nos nossos vídeos. Se você puder compartilhar esse vídeo com os seus amigos, se você gostou, e quiser compartilhar, fique à vontade, vai ser uma honra para nós.
né? E eu quero também te convidar a baixar o PDF do Realty Corp Analytics do segundo trimestre de 2021. O link está na descrição desse vídeo. Você pode também entrar lá no nosso site e na seção Analytics e também baixar o Analytics desse trimestre e também dos trimestres anteriores. Muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo vídeo.